Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos através deste canal. Graças a Deus. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E o tema gerador deste capítulo é Não vim destruir a lei. Este capítulo, ele trata das 3 revelações, que são elas. A primeira, Moisés. A segunda, Jesus, e a terceira revelação, o Espiritismo. No Evangelho de hoje, nós vamos tratar sobre a primeira revelação. E para isso, vamos ouvir um pouquinho da história de Moisés, mas eu trouxe a história dele de forma bastante resumida. Conta a história que Moisés nasceu quando os israelitas estavam submetidos à escravidão no Egito. Então Moisés ele nasce, quando o povo de Israel já se encontram na condição de escravo, do povo egípcio. Segundo o livro Êxodo, Moisés foi adotado pela filha do faraó, que o encontrou dentro de um cesto enquanto se banhava no rio Nilo e o adotou e educou, Está lá no livro de Êxodo que o faraó ele havia pedido para que matassem, os filhos do sexo masculino dos hebreus. E a mãe de Moisés conseguiu escondê-lo por algum tempo, E já não mais podendo escondê-lo, colocou num cesto, E o colocou no rio Nilo. Quando adulto, teria ele certa vez matado um feitor egípcio. E para escapar da morte, partiu para o exílio, fixando-se na região montanhosa de Midian. E por lá casou e teve 2 filhos. Moisés, ele pastoreava o rebanho do seu sogro. E um dia, ele levou o rebanho ao outro lado do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. Conta as escrituras que ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. E então Moisés é convocado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão egípcia e conduzi-los à terra prometida, chamada Canaã. O que não foi possível, pois desencarnou antes de lá chegar. Teria apenas avistado a terra prometida. Então ele conduziu, o povo de Israel até próximo à terra de Canaã, mas não conseguiu colocar os seus pés lá, porque deixou o plano físico antes disso. Na revista O Consolador, que foi publicada no dia 1º de novembro de 2009, tem a seguinte referência sobre Moisés. Então diz assim:
líder autêntico e lúcido profeta. Moisés constituiu-se em modelo de todos os verdadeiros profetas que lhe sucederam, até a vinda daquele de quem foi o precursor, né? Jesus. Ele foi chamado por Deus não apenas para conduzir o povo de Israel até a terra prometida, mas igualmente para tornar conhecida a vontade do nosso Pai. O que Moisés fez ao nos outorgar os 10 mandamentos, né? Então, Moisés, ele foi chamado por Deus, né? Como está aqui na revista O Consolador, não só para conduzir o povo de Israel até Canaã, né? Mas para apresentar, né, para a humanidade os 10 mandamentos, né? Tornar conhecido através dos 10 mandamentos a vontade do nosso Criador. No Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito que há 2 partes distintas na lei mosaica. Uma é a lei de Deus e a outra é a lei civil. Nós vamos falar agora sobre a lei de Deus, né? A lei de Deus são os 10 mandamentos que foi ditada pelos emissários de Jesus a Moisés no Monte Sinai, né? Está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo que os 10 mandamentos é uma lei imutável, é uma lei que não muda, não há mudanças na lei de Deus. É a lei de todos os tempos e de todos os países, né? Então, é uma lei que não muda, é uma lei que, passe o tempo que passar, ela é sempre igual e ela é sempre atual, né? Para todos os tempos e para todos os povos. Segundo o Espírito de Emmanuel, o Decálogo, né, que são os 10 mandamentos, ele é o precursor direto do Evangelho de Jesus, né? Os 10 mandamentos preparou a humanidade para receber mais tarde o Evangelho do Cristo, que é a segunda revelação. E Emmanuel diz mais, diz que o Decálogo é o sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre, né? Então ele é o pilar que sustenta os códigos da justiça terrestre. Os 10 mandamentos foi a primeira revelação, né? E apresenta o monoteísmo, que é a crença em um único Deus. E vem contradizendo as crenças daquela época. Os povos daquela época eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? E a primeira revelação, que são os 10 mandamentos, vem apresentando, né, a crença em um único Deus, que nós chamamos de monoteísmo. No livro O Consolador, que é uma psicografia do médium Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel, na questão 271 é feito a seguinte pergunta para o espírito de Emmanuel: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? E então Emmanuel responde:
O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Então, os 10 mandamentos, né? Ele é a base da lei divina, né? Que é imutável, uma lei que não muda. Mas não é toda a lei divina, né? Não é a lei divina na sua integralidade, né? Não é a lei divina de forma definitiva. É a base. Aliás, continua Emmanuel em sua resposta, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Nós vamos recebendo, a humanidade vai recebendo as revelações divinas, né, de acordo com a sua posição evolutiva, né, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua condição moral, né? Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Então, até o momento, né, a humanidade da era cristã, né, a humanidade que crê em Cristo, recebeu as 3 revelações, recebeu, né, a grande revelação em 3 aspectos. A primeira, através de Moisés, né? Quando ele recebe dos emissários de Jesus os 10 mandamentos, né? Que traz a missão da justiça. O Evangelho, que é a revelação insuperável do amor, né? Que vem com Cristo. E o Espiritismo, em sua afeição de cristianismo redivivo, que traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. E Emmanuel acrescenta que no centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, como o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria, né? Então, sendo Jesus Cristo o fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria, né? Ele é o caminho e a verdade da qual devemos seguir. E conforme nós vamos evoluindo, conforme a humanidade vai adquirindo, né, condições morais, vai entendendo, né, as leis divinas, né, a lei de Deus. Vamos então agora falar sobre a lei civil, né, ou disciplinar. A lei civil, ela, ao contrário, né, da lei divina, ela vai se adequando ao tempo, também se adequando às necessidades de cada época, né, e dos costumes de cada povo. É uma lei falha, pois é criada por homens igualmente falhos, né? Na revista O Consolador, também na publicação,
do dia 1º de novembro de 2009, traz uma explicação que nos auxilia a entender por que além dos 10 mandamentos, né, que ele recebeu dos emissários de Jesus, ele teve que criar outras leis. Então diz assim: a vida e a missão de Moisés, longe de serem fáceis, foram, ao contrário, cheias de atribulações, traições e desconfianças. Por muitas e muitas vezes, o povo israelita demonstrou não ter confiança no poder salvador do Senhor Supremo, desobedecendo por vezes aos mandamentos e chegando a rejeitar o próprio Moisés, que enfrentou problemas até em sua família, como mostra a fraqueza de Araão, né, o seu irmão, no episódio do bezerro de ouro. Então Moisés, ele conduzia um povo rude e indisciplinado, e um povo que havia acabado de sair de um sistema de escravidão muito doloroso. E por isso, a autoridade de Moisés precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Então foi preciso que Moisés apresentasse àquele povo a ideia de um Deus terrível, né? De um Deus de caráter punitivo, né? De um Deus vingativo. Foi a forma que Moisés encontrou para conter o comportamento rude e manter a disciplina daquele povo por ele conduzido. Naquele tempo, ainda não estavam preparados, como muitos ainda nos dias de hoje não estão, para entender o Deus que foi apresentado na segunda revelação, né? Que é um Deus de amor, um Deus que não pune nenhum de seus filhos, e sim proporciona a cada um a oportunidade do aprendizado. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, traz de forma bastante clara e objetiva que sofremos as consequências de nossas próprias atitudes, né? Que é a lei de causa e efeito. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. Vamos agora, então, as nossas vibrações. Vamos elevando os nossos pensamentos, né, até Deus, até Jesus, e amorosamente vibremos luz e paz e saúde ao nosso planeta Terra. A natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado neste abençoado planeta. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos nossos irmãos do estado do Amazonas, rogando a Deus e a Jesus fé, paz, equilíbrio, entendimento a cada um deles.
Vibremos união e reajuste familiar. Que o perdão, a compreensão não falte nos lares. Vibremos pelos trabalhadores e por aqueles nossos irmãos que encontram-se desempregados. Que as portas do emprego abram-se a cada um deles, para que possam levar para os seus lares o sustento de forma digna. Vibremos pelos nossos irmãos que não têm um lar e vivem pelas ruas. Vibremos pelas crianças e jovens do planeta, em especial por aqueles que encontram-se nos abrigos transitórios da terra, à espera de uma família que os acolha com amor. Vibremos pelos nossos idosos, em especial por aqueles que encontram-se enfermos ou abandonados pelos seus familiares nos asilos. Vibremos pelos governantes do planeta Terra e rogamos a Deus e a Jesus discernimento a cada um deles e que eles governem com amor, como se fossem os representantes de Jesus aqui na Terra. Vibremos por nossos irmãos que encontram-se encarcerados. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. E também por aqueles que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos pelos nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos e por nossos desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos pelo nosso lar, vibremos pela nossa casa espírita Eurípides de Barçanufo e com a permissão de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias. Vibremos resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. Que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, em uma só voz, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou e que as vibrações dessa oração possam chegar a todos os nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida, restaurando a fé e a confiança em cada um deles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre. Graças a Deus. Agradecemos também a Jesus,
a Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda e a todos os benfeitores amigos que cuida de cada um de nós aqui na terra com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, sempre nos intuindo, né, com os melhores pensamentos, com os melhores sentimentos, para que possamos trilhar o caminho da renovação espiritual. Um grande abraço a todos, que a doce paz de Jesus esteja hoje e sempre com todos nós e até o próximo Evangelho, se Deus e Jesus assim nos permitir. Graças a Deus.